Bom dia, meus irmãos, meus amigos que nos assistem pela internet. Nós estamos aqui reunidos para prestar o nosso culto a Deus. A partir da semana que vem, nós retornaremos nossas atividades presenciais na igreja, seguindo aí todas as orientações das autoridades da prefeitura, das autoridades médicas. Mas hoje nós estamos ainda apenas com o nosso culto transmitido pela internet. E nós vamos mudar um pouco a dinâmica hoje do nosso culto e nós vamos iniciar então com a meditação na Palavra de Deus. Mas antes vamos orar ao Senhor, consagrando esse momento de adoração a Deus, de culto ao Senhor. E eu convido você então para abrir a sua Bíblia no capítulo 26 de Mateus e enquanto isso nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Estamos reunidos aqui, ainda que à distância, para te adorar, para te prestar um culto, Senhor, para exaltar o teu santo nome. Pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e também que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido então você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso 36. E o texto sagrado diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quem prestou serviço militar, com toda certeza, já participou de escala de serviço de guarda. Nos quartéis, geralmente em pontos estratégicos, existem diversas guaritas, que são pequenos abrigos, onde ficam as sentinelas nos seus turnos de guardas. Elas protegem as sentinelas, elas têm um pequeno orifício que serve para eles poderem ver e também fazer uma mira de uma arma, um orifício pequeno. A escala diária geralmente é dividida em turnos de 2 ou 3 horas, nas quais as sentinelas vão se revezando. Para quem nunca teve essa experiência, eu posso afirmar que ficar de vigia durante a madrugada não é uma tarefa muito agradável. Você é acordado no meio da noite pelo seu colega, você está sonolento. O objetivo de você estar ali é vigiar e reagir a qualquer ameaça que apareça. Por isso, é preciso manter-se alerta. E você está ali de madrugada, com sono. Mas a verdade é que quase nunca acontece nada nesses plantões. E a sensação é que o tempo não passa. Aquelas 2 ou 3 horas parecem uma eternidade. Se você já serviu as Forças Armadas ou a Polícia Militar, você sabe do que eu estou falando. Não é à toa que no Salmo de número 130, o
o salmista usa a figura dos guardas que vigiam à noite para falar do seu desejo pelo Senhor. O salmista diz, no verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 130, verso 6. Então você pode imaginar o quanto quem está de vigia à noite anseia pela chegada da manhã, não é? O salmista usa essa figura para expressar o anseio dele pelo Senhor. Ele anseia pelo Senhor da mesma forma que um guarda que está de vigia de madrugada anseia pela chegada da manhã para que o seu turno se encerre. Nós também temos um exemplo até triste de vigias que falharam. E todos nós conhecemos os 2 marinheiros que estavam de serviço na torre de vigia do Titanic, não viram o iceberg se aproximando, a não ser quando já era tarde demais, e o navio não conseguiria mais desviar daquele acidente vindo a pique, não é? Vindo a naufragar. Nos evangelhos, por diversas vezes, Jesus insistiu com seus discípulos que eles deveriam vigiar e orar. Aqui está um dos textos que nós acabamos de ler. A maior parte desses avisos podem ser encontrados no discurso que Jesus falou acerca do seu retorno futuro e do juízo que haveria de vir sobre o mundo, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas, que são textos paralelos nos evangelhos. Nesses textos, Jesus, inclusive, ensinou várias parábolas para ilustrar a necessidade de os seus discípulos vigiarem e orarem, como, por exemplo, a parábola da figueira, que está em Mateus 24, verso 32 a 44, a parábola dos 2 servos, ou do servo bom e do servo mau, que está no mesmo capítulo 24, nos versículos 45 a 51, e a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, capítulo seguinte, do verso 1 ao 13. Também nós encontramos a exortação de Jesus para vigiar e orar na oração em agonia que ele fez no jardim do Getsêmani, que nós lemos no capítulo 26 de Mateus e também no texto paralelo que está no capítulo 14 de Marcos. Então nós temos diversas exortações do Senhor para que os seus discípulos vigiassem e orassem. O fato de Jesus repetir essa advertência em várias vezes e de usar diversas parábolas para explicá-la é uma clara evidência que o Senhor dava muita ênfase para esse assunto e queria que seus discípulos o levassem bem a sério. Nós devemos vigiar e orar. Mas por que um cristão deve vigiar e orar de acordo com a palavra de Deus? Eu vou citar 3 motivos que nos falam acerca da importância de nós vigiarmos e orarmos. E a primeira delas é que nós devemos vigiar e orar porque Jesus Cristo voltará. Jesus justificou sua exortação para seus discípulos vigiarem e orarem com o fato de que ele partiria e retornaria em uma data futura e desconhecida, e que no seu retorno estabeleceria um julgamento, um juízo que alcançaria toda a terra. Na parábola da figueira, falando do seu retorno, Jesus afirma que, abre aspas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, em Mateus 24, 36. Jesus também deixou evidente aos seus discípulos que a sua volta, apesar de certa, não seria breve. Assim que na parábola dos talentos, por exemplo, o homem que se ausenta do país, que na verdade representa o próprio Senhor Jesus,
retorna depois de muito tempo e ajusta as contas com seus servos, conforme Mateus 25, nos versos 14 e 19. Então temos esses fatos estabelecidos, que Jesus se assentaria e retornaria no futuro, que a data do retorno nos é desconhecida e que não seria breve. O perigo aqui é que, por causa da demora, os cristãos passem a viver suas vidas tranquilamente, como se o Senhor não fosse voltar, exatamente como o vigia que se acostuma a tirar serviço muitas vezes e nada acontecer, então ele já vai para o serviço achando que nada vai acontecer, até que um dia acontece. Jesus adverte seus discípulos contra esse tipo de atitude desleixada e imprudente, dizendo: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versos 38 e 39. Por isso, o cristão precisa viver sua vida nessa expectativa da volta de Jesus, ainda que nos pareça demorado. Nosso Senhor nos garantiu que o seu retorno é certo, ainda que demore, ele é certo. E que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Ele falou isso, um texto bem conhecido, exatamente para garantir aos seus discípulos que, ainda que o céu e a terra passem, ele vai voltar, porque a palavra dele vai se cumprir, para que eles não desanimassem exatamente com a demora e que não tivessem essa atitude desleixada, como se o seu Senhor não fosse voltar. O cristão precisa viver sua vida nessa expectativa da volta de Jesus, ainda que nos pareça demorado. O Senhor nos garantiu que o seu retorno é certo. E é por isso que devemos vigiar e orar, pois sua volta poderia e pode ocorrer a qualquer momento. A nossa atitude deve ser a daquele que peregrina por uma terra estranha, por um país que não é o seu. Ele não fixa raízes naquele lugar, ele entende que ele é o peregrino. Nós não pertencemos a esse mundo. Aqui não é o nosso lar. Devemos viver em vigia e oração constante, aguardando o nosso Senhor voltar. E essa expectativa, ela deve guiar toda a nossa existente no presente. Então, o primeiro motivo, nós devemos vigiar e orar constantemente, porque o nosso Senhor vai voltar e nós não sabemos quando. Segundo, nós devemos vigiar e orar porque somos fracos e o diabo quer nos destruir. Quando estava no Getsêmani, no texto que nós acabamos de ler, prestes a ser preso e crucificado, em profunda agonia, Jesus pediu a Pedro e aos filhos de Zebedeus, isto é, aos apóstolos Tiago e João, que lhe fizessem companhia enquanto ele orava ao Pai. Mas ao se voltar para eles, depois de alguns momentos, encontrou-os dormindo. Depois de repreender levemente seus discípulos, eles os exortou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós lemos isso em Mateus 26, 41, no início dessa mensagem. Apesar de o Senhor ter avisado seus discípulos do que estava prestes a acontecer, eles simplesmente não podiam aceitar, nem entendiam que o Mestre seria morto. Além disso,
as autoridades judaicas já tinham tentado matar Jesus antes em diversas oportunidades, mas Jesus sempre usou meios sobrenaturais para escapar. E para eles, provavelmente, Jesus faria isso de novo. Eles não entenderam que Jesus havia acabado de falar alguns momentos antes. Além disso, era Páscoa. O dia seguinte seria cheio de atividades para eles. Eles estavam cansados e não percebiam a agonia de Jesus. Queriam apenas dormir. Pedro, alguns momentos antes, conforme o texto nos fala, havia acabado de dizer que estava pronto a morrer por Jesus, se preciso fosse, no que foi seguido pelos demais discípulos. Apesar disso, daqui a poucas horas, Jesus seria preso. Pedro negaria o Senhor por 3 vezes e todos os apóstolos, menos João, fugiriam e abandonariam Jesus sozinho. Nós precisamos vigiar e orar, porque desejamos, na verdade, e estamos prontos a amar e obedecer a Deus com o nosso espírito, mas a carne é fraca e muitas vezes nós fazemos coisas contrárias daquilo que nos dispusemos a fazer para o Senhor. Queremos obedecê-lo, queremos amá-lo, e porque a carne é fraca, às vezes fazemos o contrário daquilo que decidimos e nos dispomos. Foi o próprio Pedro que muitos anos mais tarde, em sua primeira epístola, disse: sede sóbrios e vigilantes, quer dizer, vigiem, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Então, devemos vigiar e orar porque dependemos de Deus. Primeiro, somos fracos, apesar de desejarmos obedecer ao Senhor com o nosso espírito. E segundo, porque na nossa fraqueza, o diabo, nosso adversário, deseja nos destruir. E se ele puder, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer isso. Então esse é o segundo motivo pelo qual devemos, ou o cristão deve vigiar e orar. Porque estamos aguardando a volta do nosso Senhor, não sabemos quando ele vai voltar. E segundo, porque nós somos fracos e porque o diabo quer destruir a nossa vida. E o terceiro e último motivo que eu gostaria de destacar nessa mensagem, pelo qual o cristão deve vigiar e orar constantemente, é para que o mundo não sobrecarregue o nosso coração. Ainda falando do seu futuro retorno, Jesus alertou seus discípulos da seguinte forma: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a glutonaria, com a embriaguez e com os cuidados dessa vida, e para que aquele dia, quer dizer, o dia que Jesus retornaria, não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, versos 34 e 36. A questão aqui, na fala de Jesus, não era tanto o pecado. A advertência de Jesus diz respeito aos seus discípulos se envolverem de tal forma com as coisas deste mundo, seja ao buscar aproveitar a vida, seja ao dedicar seu tempo e a sua atenção de forma exagerada às demandas normais do dia a dia, que o texto diz, os cuidados da vida, né? Coisas que nós temos que fazer, que são necessárias, né? Mas que nós façamos isso de uma forma exagerada ao ponto de o nosso coração ficar sobrecarregado com as coisas desta vida
em detrimento das coisas espirituais. Hoje, para o perigo de suas almas, vemos cristãos procurando ver como farão para que o reino de Deus possa caber em suas vidas, possa caber em suas prioridades e possa caber nas suas agendas, quando na verdade deveriam mudar as suas vidas, deveriam mudar as suas prioridades e as suas agendas para adequá-las ao reino de Deus. É triste ver isso, e esses cristãos fazem isso com o perigo das suas almas. O senhorio do Senhor Jesus, ele exige nossa entrega total. O Senhor não divide o que é seu, o Senhor não divide o nosso coração. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade e tudo mais deve estar a Ele subordinado em nossas vidas. Então, nós concluímos dizendo que devemos vigiar e orar em todo o tempo, porque esperamos nosso Senhor Jesus Cristo voltar a qualquer momento e nós realmente não sabemos o tempo. Devemos vigiar e orar em todo o tempo, porque apesar de desejarmos amar e obedecer a Deus com o nosso espírito, a carne é fraca e o diabo quer nos destruir. Também devemos vigiar e orar em todo o tempo, para que as coisas deste mundo não sobrecarreguem o nosso coração e nós sejamos achados despreparados. Que o Senhor abençoe a sua palavra, a sua própria palavra no teu coração, e que essa palavra ela sirva como uma exortação para todos nós da necessidade, nós que entregamos nossa vida a Jesus, de vivermos a nossa vida dessa maneira, não de forma despreocupada, não de forma relaxada, mas vigiando pelo tempo, pelos sinais do tempo, pela nossa vida, pela forma como nós nos conduzimos, vigiando as astutas artimanhas do maligno também, vigiando para que as coisas do mundo não entrem no nosso coração, não sobrecarreguem o nosso coração, e orando em todo o tempo, porque nós somos fracos, nós dependemos do Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor para viver de uma maneira que glorifique o nome dEle, para viver de uma maneira que o aguarde. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, também, Senhor, pela advertência do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai, que nos orienta a vigiarmos e orarmos em todo o tempo, aguardando a sua vinda, o seu retorno e vivendo a nossa vida para a honra e para a glória do teu nome em todas as coisas. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a viver assim, dessa maneira que te agrade. Em nome de Jesus. Amém.